Você já parou para pensar no que Deus realmente diz sobre o pecado sexual? Esqueça o que a cultura diz. Esqueça as opiniões dos seus amigos. O que importa é o que Deus diz em sua palavra. Mas calma, isso não é sobre condenação. É sobre descobrir a verdade que liberta. O pecado sexual pode parecer algo inofensivo no começo, mas sem que percebamos, ele cria raízes, cresce e pode destruir relacionamentos, famílias e até nossa conexão com Deus. Mas aqui está a boa notícia. Deus não quer envergonhar você. Pelo contrário, Ele quer te proteger, guiar e levar a uma vida de verdadeira liberdade e integridade. Se você tem coragem para encarar essa verdade, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar sua vida para sempre. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, tenho um recado importante para você. Quer ter mais conhecimento bíblico e teológico e se tornar o obreiro reconhecido e altamente valorizado? Então faça o curso Formação em Teologia Superior. Não perca tempo. Estude teologia de maneira fácil e descomplicada e compreenda a Bíblia Sagrada com profundidade. O link para acesso ao curso está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Pecado número 7. Adultério. Traindo a aliança do casamento. O casamento é uma aliança sagrada, estabelecida por Deus, refletindo a relação entre Cristo e sua igreja. Gênesis 2:24 declara: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa união se baseia em amor, fidelidade e compromisso. O adultério rompe essa aliança, trazendo graves consequências. Êxodo 20:14 ordena: não adulterarás. Esse mandamento protege a integridade do casamento e da família. A traição não fere apenas o cônjuge, mas desonra a instituição criada por Deus. Jesus aprofundou esse princípio em Mateus 5:27 e 28. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Isso mostra que a infidelidade começa nos pensamentos antes de se tornar um ato. As consequências são devastadoras. Provérbios 6:32 alerta: quem comete adultério não tem juízo, a si mesmo se destrói. Esse pecado pode arruinar lares, gerar dor emocional e afastar a pessoa de Deus. Mas há esperança. Deus oferece perdão e restauração. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento sincero permite a restauração da vida e dos relacionamentos. Pecado número 6. Fornicação. Tratar o que é sagrado como casual. A pureza sexual tem sido cada vez mais ignorada. Relacionamentos casuais e sexo antes do casamento se tornaram comuns. Mas a Bíblia ensina que a fornicação, relações sexuais fora do casamento, deturpa algo sagrado. 1 Coríntios 6:18 adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Esse pecado afeta corpo, mente e espírito. Deus criou a intimidade para expressar amor e compromisso no casamento, não algo banalizado. O sexo não é apenas físico, há uma dimensão espiritual envolvida. 1 Coríntios 6:16 afirma: quem se une a uma prostituta faz-se um só corpo com ela. Relações fora do casamento deixam marcas, causam consequências emocionais e afastam do propósito de Deus. Mas há esperança. Deus não condena, Ele restaura. O arrependimento leva à pureza, não como restrição, mas como proteção. Ele deseja para nós um amor verdadeiro, firme e baseado nele. Pecado número 5. Comportamento homossexual. Afastar-se do projeto de Deus. Este é um tema delicado, mas deve ser abordado com amor, respeito e verdade. Como cristãos, seguimos a palavra de Deus, não opiniões pessoais ou culturais.
Desde a criação, Deus estabeleceu a união entre homem e mulher. Gênesis 1, 27 e 28 afirma: Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. O casamento heterossexual reflete esse propósito divino. A Bíblia descreve práticas sexuais fora desse padrão, incluindo o comportamento homossexual, como desvios da vontade de Deus. Romanos 1, 26, 27 menciona aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e se entregaram a paixões desordenadas. No entanto, Deus não rejeita pessoas por seus desejos, mas as chama à transformação. A questão não é identidade ou atração, mas submissão à vontade de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 11 mostra que muitos foram libertos de diversos pecados e renovados em Cristo. O chamado de Deus não é condenação, mas redenção. Jesus, em João 8:11, disse à mulher adúltera: Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Esse é o convite de Deus a todos: abandonar o pecado e viver para Ele. A verdadeira liberdade está em nos rendermos ao seu amor e verdade. Pecado número 4. Luxúria. Um pecado do coração e da mente. A luxúria é um pecado silencioso que nasce na mente e no coração antes de se tornar uma ação. Jesus ensinou que o pecado não se limita ao comportamento externo, mas começa nos pensamentos. Em Mateus 5, 27 e 28, ele disse: Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso mostra que a impureza surge antes da prática, crescendo até dominar a vida. Tiago 1, 14 e 15 alerta: O desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O mundo alimenta a luxúria por meio da pornografia, redes sociais e entretenimento imoral. A exposição constante torna a luta mais difícil. Jó 31:1 ensina uma atitude radical. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para uma jovem. Mas há esperança. Deus nos chama à pureza e nos fortalece para resistir. Filipenses 4:8 diz: Tudo o que é puro, nisso pensai. Podemos escolher nossos pensamentos e buscar aquilo que nos aproxima de Deus. Se você luta contra a luxúria, Cristo oferece perdão e libertação. 1 João 1:9 afirma: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A vitória está em buscar a santidade e depender de Deus. Pecado número 3. Pornografia, veneno para a alma. A pornografia é uma armadilha espiritual que promete prazer, mas destrói mentes, corações e relacionamentos. Muitos acreditam que não causa danos, mas a Bíblia ensina que aquilo que corrompe a alma nos afasta de Deus. Jesus alertou sobre os desejos impuros em Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. A pornografia alimenta esse desejo, escravizando a mente e corrompendo o coração. Ela cria um ciclo vicioso, exigindo doses cada vez maiores para satisfazer a excitação, tornando-se um vício destrutivo. Tiago 1, 14 e 15 explica: Cada um é tentado pela sua própria cobiça, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que começa com curiosidade pode se tornar uma prisão emocional e espiritual. Além disso, a pornografia distorce a sexualidade criada por Deus. A intimidade deve ser vivida no casamento, baseada no amor e respeito, mas a pornografia reduz as pessoas a objetos e incentiva o egoísmo. Há esperança. Romanos 12:2 nos chama à renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pelo poder de Deus, é possível ser liberto.
Se você luta contra a pornografia, Deus oferece perdão e restauração. 1 João 1,9 afirma: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A verdadeira liberdade está em Cristo. Pecado número 2, incesto, violação dos limites da família. A Bíblia trata o incesto com seriedade, pois viola os limites sagrados da família. Deus criou a família para ser um ambiente de amor, proteção e respeito, e quando esses limites são rompidos, as consequências são destrutivas. Levítico 18:6 declara: nenhum de vocês se aproximará de uma parenta próxima para se envolver sexualmente. Eu sou o Senhor. Essa proibição protege a santidade da família e evita sofrimento. Além da imoralidade, o incesto causa traumas profundos. Em 2 Samuel 13, Amnon, dominado pela luxúria, forçou sua meia-irmã Tamar, desencadeando tragédia, ódio e vingança dentro da casa de Davi. Esse relato mostra que o incesto destrói não apenas os envolvidos, mas toda a família. Deus nos chama à pureza. 1 Tessalonicenses 4:3 e 4 ensina: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Precisamos honrar os laços familiares conforme Deus os estabeleceu. Para vítimas de incesto, a cura e restauração. Em Deus, Salmo 147:3 diz: Ele cura os de coração quebrantado e liga suas feridas. Jesus traz libertação e um novo começo para quem foi ferido pelo pecado. O incesto distorce o plano divino para a família, mas Deus nos convida a viver em santidade. No próximo capítulo, veremos como fortalecer os relacionamentos segundo a vontade de Deus. Pecado número 1. Prostituição. Vender o que é sagrado. A prostituição é um pecado antigo que desonra o corpo e corrompe a sexualidade. Deus criou a intimidade para o casamento, como expressão de amor e compromisso, mas quando o corpo, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19-20, é tratado como mercadoria, perde sua dignidade. A Bíblia adverte sobre seus perigos. Provérbios 5:3-5 alerta: os lábios da mulher imoral destilam mel, mas no fim ela é amarga como fel, seus passos conduzem ao inferno. O pecado parece sedutor, mas leva à destruição. No Novo Testamento, 1 Coríntios 6:15-16 ensina: aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela. O pecado sexual não é apenas físico, mas tem consequências espirituais. No entanto, Deus oferece redenção. Raabe, uma prostituta, creu em Deus, ajudou os espias e entrou na linhagem de Jesus. Josué 2, Mateus 1:5, mostrando que ninguém está além do perdão divino. Jesus também demonstrou compaixão. Em Lucas 7:37-50, uma mulher pecadora unge seus pés e ele a perdoa. Tua fé te salvou, vai em paz. Isso prova que Cristo não rejeita quem se arrepende. A prostituição não define ninguém. Deus chama todos para uma vida de pureza e restauração. A libertação e transformação para aqueles que buscam um novo começo em Cristo. Conclusão: o chamado ao arrependimento e à restauração. Hoje abordamos temas difíceis: adultério, fornicação, luxúria, pornografia, homossexualidade, incesto e prostituição. Mas ao chegarmos ao fim desta conversa, há algo essencial que você precisa lembrar. O ódio de Deus pelo pecado é igualado por seu amor imenso pelos pecadores. A Bíblia nos ensina que o pecado sexual entristece o coração de Deus, não porque Ele deseja nos controlar, mas porque quer nos proteger. A intimidade foi criada por Ele como um presente sagrado, e quando nos desviamos desse propósito, colhemos dor, vergonha e separação. Mas aqui está a verdade que transforma tudo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
1 João 1:9. Talvez agora você esteja sentindo o peso da culpa, reconhecendo-se em algumas dessas falhas. Mas saiba disto: convicção não é condenação. Convicção é o chamado de Deus para te trazer de volta para perto dele. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, os braços de Deus continuam abertos. A cruz é a prova do amor inabalável dele por você. Jesus já pagou o preço por cada pecado, inclusive aqueles que discutimos hoje. Se você deseja romper com esses pecados e viver a liberdade que Deus oferece, aqui estão 3 passos essenciais. Arrependa-se, abandone o pecado e volte-se para Deus. Peça perdão e comprometa-se a viver de acordo com a vontade dele. Busque ajuda. Não enfrente essa jornada sozinho. Encontre um pastor, conselheiro ou um parceiro de oração que possa te apoiar. Viva em santidade. Alimente sua alma com a palavra de Deus, oração e adoração. Permita que Ele renove sua mente e guie seus passos. O objetivo não é apenas evitar o pecado, mas viver plenamente no propósito de Deus para a sua vida. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa promessa é para você. Antes de encerrarmos, convido você a orar. Peça a Deus que revele áreas do seu coração que precisam de cura e transformação. Lembre-se, essa não é uma mensagem de julgamento, mas de libertação. Deus deseja restaurar sua vida e conduzi-lo a um caminho de paz e alegria. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Minha oração é que essa mensagem não apenas informe, mas transforme sua vida, aproximando você do Deus que te ama incondicionalmente. Até a próxima, caminhe na graça de Deus e nunca se esqueça, nada pode abalar o amor dele por você.